Iniciando a gravação. Ficou alguma dúvida sobre string, manipulação de string, leitura de string na aula passada? Basicamente, de string, tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Mas basicamente, a gente precisa entender que a gente pode ler uma string, que é uma cadeia de caracteres, é um array de caracteres, usando o scanf com %s. Porém, se a minha string tiver mais de uma palavra, ele só armazena a primeira palavra. Esse é o ponto número 1. Então, o ideal é sempre a gente usar para leitura de string o getS. Esse é o ponto. Toda vez que eu precisar armazenar uma string, eu tenho que me lembrar se eu vou declarar uma variável que precisa armazenar um nome de 20 posições. Eu tenho que declarar aquela variável com 21 posições, porque o último elemento sempre será o /0, que é o elemento é o delimitador de final de string. E aí eu tenho que colocar. Então tem 20 espaços para armazenar meus caracteres e um espaço que eu defino para armazenar o /0. E a gente tem que ter aquelas 4 funções básicas de string. Existem outras, mas a gente quase não usa, que é o strcpy, né, que eu chamo de copy, mas não é copy, é cpy. Vou colocar aqui, só para a gente... É o strcpy, que aqui é o destino e aqui é a origem do valor. O que significa isso? Que é como se eu fizesse origem, recebe, destino. Então, o valor da origem... Deixa eu botar entre comentário aqui para não ficar esse negócio. Professor, você está compartilhando a tela ou não? Eu não estou compartilhando a tela. Eu acho que você não precisa nem terminar a frase. Quando fala professor, eu já sei o que é. Então tá aqui. Coloquei aqui um comentário para não ficar dando erro toda hora. Então coloquei comentário. Entre comentário. Então strcopy. É como se eu pegasse o valor que está armazenado no destino e... Perdão. Contrário, né? Pegar o valor de origem e armazenar no destino. Então, o que está aqui vai ser copiado para cá. Vai ser atribuído para esse cara aqui. strlen. String. Aqui, ele vai retornar para a gente a quantidade de caracteres que foram... Isso aqui é sempre um valor inteiro, né? A quantidade de caracteres que foram utilizadas por essa string aqui, uma string genérica aqui. Tá? Outro, cpm. Então, ela vai copiar a string 1, que é strcomp. Ela vai copiar a string... comparar a string 1 com a string 2. Se aqui eu vou botar até em português, tá? Se string 1 for igual a string 2, então ele retorna 0. É o valor de retorno. O strcomp, que eu posso fazer inclusive assim, um x qualquer, não vou botar n, vou botar um x,
Então, x vai receber 0. São iguais. Se não, se elas não são iguais, se string 1 for maior que a string 2, então, deixa eu só receber um colega aqui, então, x recebe, eu vou botar menos 1, mas na verdade é um valor negativo. Caso contrário, se ela não for maior, x recebe um valor positivo. Vou botar 1. Tá? Então, se forem iguais, strcomp retorna 0. Se for maior, retorna menos 1. Se for menor, retorna 1. Tá? Então, strcopy, strlen e strcat é a terceira string. Essa terceira função da string, ela é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Deixa eu colocar ao invés de string, para ficar um pouquinho menor, eu vou botar str. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. É como se eu estivesse escrevendo aqui na frente, eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. str1 vai receber o conteúdo de str1 mais o conteúdo de str2. Concatenando. Exemplo. Vamos supor que str1 fosse Maria. Vou botar até um espacinho aqui. str1. str2 é Silva. Então, se eu fizer str1 recebe str1 mais str2, isso daqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Maria, que está no str1, Maria, mais, botou o 2 aqui, Maria mais Silva. Então, isso aqui é essa parte aqui. Isso daqui vai ser armazenado aonde? Em str1. Tá? Então, str1 é Maria, agora, str2 é Silva. Vai ser armazenado em str1. No final, str1 vai ficar igual, vai ficar Maria, só tem um espaço porque eu coloquei um espaço aqui, ó, por isso que tem um espaço, Maria Silva. Tá? E str2 continua normal. No final fica assim, e str2 continua a mesma coisa. Não muda str2. Continua Silva. Tá? O espaço estava no nome, por isso que eu coloquei. Se eu não coloco esse espaço aqui, ele ia ficar junto. Tá? Eu coloquei um espacinho para a gente visualizar dois nomes aqui. Tá? Então, conhecendo essas 4 funções aí de manipulação de string, mais a leitura do getS, a gente trata a string como uma variável qualquer, mesmo ela sendo um vetor de caracteres. Tá? Mas a manipulação dela tem toda uma biblioteca, que é string.h. Em alguns compiladores isso já vem, outros eu tenho que incluir aqui a string.h para poder fazer a manipulação dessas funções aqui. Tem alguns compiladores que eu não preciso. Se der erro em alguma função dessa, é só incluir, botar um include aqui do arquivo de header dessa biblioteca.
que ele funciona de boa. Tá? O resto é uma variável, inteiro, float, char, double, exatamente como a gente está habituado a manipular. Tá? Só não ler com scanf, porque se eu tiver espaço, ele só vai reconhecer a primeira palavra antes do espaço. Então lê com getS. E se eu tiver que fazer uma comparação, uma atribuição, tá? Se eu tiver que fazer isso aqui, ó, isso aqui é uma atribuição. Eu estou atribuindo para, já que eu fiz assim, vou fazer para string 1 o conteúdo que está armazenado em string 2. Então, string 1 vai receber, é como se eu estivesse fazendo isso, só que eu não posso fazer isso na string, porque a string ela tem uma característica diferente. Tá? Então a gente não pode fazer direto. A gente usa isso aqui. Mas essa representação aqui é o mesmo que se eu estivesse fazendo isso aqui numa variável caractere, numa variável inteira. É exatamente a mesma coisa. Eu estou atribuindo a string 1 o conteúdo que está em string 2. Aqui retorna quantos caracteres que eu digitei na string. Retorna para um int, né? Isso aqui é um int mesmo. É um número inteiro. O strcomp também é um int, o x é um int. O concat, ele concatena, do jeito que eu expliquei aqui. Tá? Então essas quatro aí já está de boa para a gente brincar com elas. Bom, vamos na aula de hoje, que é a aula sobre matriz, que eu tinha falado com vocês semana passada. Na verdade, o que é uma matriz? Na matriz, é um array de duas dimensões. O que é um array, um vetor? É uma matriz de uma dimensão só. Os arrays declarados até o momento possuem apenas uma dimensão e, portanto, são tratados como uma lista de variáveis. Porém, há casos em que uma estrutura com mais de duas dimensões é muito útil. Por exemplo, quando os dados são organizados em uma estrutura de linhas e colunas, como uma tabela. Uma tabela, na verdade, é uma matriz. Eu já até falei de matriz quando eu mostrei um exemplo aqui de Excel. Como é que eu acesso? Isso aqui são as linhas, isso aqui são as colunas. Como é que eu acesso essa célula aqui? Através da coluna D, a linha 5. Isso aqui é uma matriz de duas dimensões. Tem matriz que tem mais dimensões. Como é que a gente declara uma matriz? Bom, a declaração do vetor, deixa eu apagar aqui. A declaração de um vetor, ela se dá, eu vou colocar com o nome vetor. Vou botar um vetor vou usar um. Vou botar 5 por enquanto. Um vetor de 5 posições. Beleza. Isso é um vetor de 5 posições. Então, a primeira posição é o 0, a segunda posição é 1, 2, 3, 4. De 0 a 4 são 5. Como é que a gente declara uma matriz em C? A gente coloca as duas dimensões. Como o vetor tem uma dimensão só, eu só coloco uma dimensão. No caso da matriz, a gente considera que a primeira dimensão é o número de linhas que a matriz vai ter, e a segunda dimensão é o número de colunas da minha matriz. Isso é uma convenção, tá? No caso aqui do Excel, ele faz o seguinte, é coluna e linha. No caso do C, a gente vai trabalhar com linha e coluna. É convenção. Este comando define um array com o nome de array, nome array, né? Que é esse nome aqui, é o nome da matriz que a gente está colocando, contendo número de linhas multiplicado pelo número de colunas. Elementos do mesmo tipo, né? A matriz, ela é uma variável composta, porém homogênea, ou seja, todos os elementos dela têm que armazenar o mesmo tipo de dado, igual vetor. E adjacentes na memória,
ou seja, um elemento da matriz fica na memória do lado do outro, na memória seguinte, e por aí vai. Cada elemento do array é do tipo que a gente colocou aqui, ó, tipo de dado. Então a gente tem uma matriz, que é o identificador, o nome da matriz que a gente colocou. A primeira dimensão a gente vai tratar como número de linhas. A segunda dimensão é o número de colunas que a gente vai tratar. Cada elemento desse cara aqui possui esse tipo de dado. É exatamente o mesmo para todos eles. Então aqui, ó, ele declarou uma matriz chamada mat. Essa matriz chamada mat possui 100 linhas com 50 colunas. Tá? Então essa matriz possui 100 linhas por 50 colunas. Se eu quiser declarar a matriz aqui, então vou declarar uma matriz, eu vou chamar de matriz, não vou chamar de mat não. Então eu vou chamar de 10 linhas, vou colocar 100, porque a gente vai brincar aqui, eu quero que vocês vejam os valores, por 5 colunas. Eu vou até diminuir esses valores daqui a pouco. Tá? 10 linhas por 5, a gente vai ter isso aqui, ó. Olhando no Excel, eu tenho 10 linhas, então uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que aqui começa do 1, lá começa do 0. Por 5 colunas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então se eu pegar 10 linhas por 5 colunas, eu vou ter a matriz por 10 por 5. 10 vezes 5, eu tenho 50 elementos aqui que eu posso armazenar. Tá? Então dessa forma que a gente precisa tirar isso aqui. Então a minha matriz é isso aqui, ó. Aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. E aumentar um pouquinho aqui para ficar maior. Tá? Essa é a minha matriz. Eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela aqui. Por quê? Porque eu não quero que vocês peguem como referência. Essa aqui, ó, é a linha 0. Então, isso aqui, ó, é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, 7, 8 e 9. Tá? Aqui é coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Não sei como ficou assim. Eu vou botar um pouquinho menor aqui. Engraçado. E assim. Tá? Então, isso aqui são os índices. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui exatamente a mesma. Opa. Não tem problema. Aqui exatamente a mesma coisa. Então, aqui são os índices da coluna. Perdão, os índices da minha linha. Aqui é o índice da linha e aqui representa o índice da coluna. Se eu quero colocar um valor nessa posição aqui, essa posição, como o nome da minha matriz é mat, que a gente colocou uma matriz de inteiro chamada matriz. Mat não, matriz mesmo. Tá? Então eu vou colocar um valor naquela posição. Um valor naquela posição, na minha linha de comando, eu tenho que escrever matriz para colocar ali. Não preciso estar aqui nessa linha, não. Aqui é só um exemplo. Matriz, linha. Quero colocar aqui. Tá? Vou pintar até essa célula aqui de azul. Aqui. Vou colocar nessa célula. Então, quem é essa célula aqui? Linha 0, coluna 1. Essa é a minha matriz. Então, essa cara aqui, ele vai receber 7, por exemplo. Ele coloca em maiúsculo aqui, automático. Vai receber 7. Então, essa célula aqui, ó, recebe 7. Tá? Se eu quiser esse aqui, esse daqui, ó, é linha 5, coluna 3. Mesma coisa.
Então, ó, linha 5, coluna 3, vai receber 18. Então, ó, linha 5, que é essa linha aqui, ó, 5, coluna 3, é a quarta coluna. É a coluna de índice 3. Tá? Esse cara aqui, ó, vai receber 18. Tá? Então, aqui está um outro valor. E aí vai. Ou seja, se eu quiser manipular isso aqui, ó, eu posso fixar uma linha e varrer a coluna. Vamos lá que a gente vai chegar nesse ponto. Tá? Então, a gente tem nessa matriz de exemplo aqui, ó, são 100 linhas multiplicado por 50 colunas. Ou seja, a gente tem 5.000 posições de memória para armazenar números inteiros. Bom, como é que a gente acessa? Acessa o elemento do jeito que eu acabei de citar, né? Aqui, ó, matriz mat 0, 1, linha 0, coluna 1. Botou 99 aqui, ó. Tá? Para acessar um elemento do vetor, é preciso indicar um índice. Queremos ler ou escrever. Quando a gente fala em acesso, é leitura ou escrita. Tá? Para isso, utilizávamos o operador colchetes. Em uma matriz, é a mesma coisa, só que agora a gente tem duas dimensões. As linhas e as colunas do array, da matriz. Isso significa que para acessar uma determinada posição da matriz, precisamos usar dois índices. Né? A gente não tem como escrever uma matriz, colocar um valor só toda ali, não dá. Tem que botar na linha e a coluna. Isso significa dois índices. O primeiro índice representa a linha e o segundo representa a coluna da nossa matriz. Bom, e aí, o que acontece para eu alimentar a minha matriz? Eu preciso alimentar a minha matriz. O que é alimentar? Eu vou botar dados lá dentro dessa matriz. Tá? Se eu vou colocar dados, né, dentro dessa matriz, nesse exemplo aqui, ó, assim, em uma matriz 100 linhas, 50 colunas, a numeração das linhas vai de 0 a 99, isso a gente tem batido muito, enquanto a numeração das colunas vai de 0 a 49. São 100 linhas, 50 colunas. Como o nosso... Só um instante aqui. Ó, vocês estão atrapalhando aqui minha aula, hein? O que vocês estão falando aí está saindo aqui. Como o nosso, no caso dos vetores, podemos aqui também usar comandos de repetição sobre as tarefas que serão realizadas, né? De forma idêntica para cada posição da matriz, apenas modificando os índices. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente declarou um vetor assim, o que a gente fazia para ler os elementos do vetor? A gente pegava um for, colocava sempre um i variando de 1 até i menor. Vou tirar isso aqui, porque isso aqui vai... Agora não vou precisar, não. I menor que 5, i mais, e mandava ler. Eu não vou nem colocar mensagem, não. E mandava ler. Percent D, E comercial, vetor, né? Eu coloquei a variável, índice, I. Show de bola. Tá? Então, primeiro elemento, faltou um ponto e vírgula aqui. Primeiro elemento vai ficar na posição 0, incrementa. Segundo elemento na posição 1, terceiro na posição 2, quarto na posição 3, quinto na posição 4, acabou. Carreguei meu vetor. Tá? Então, esse vetor aqui é um vetor desse aqui, ó. Então, eu tenho um vetor de 5 posições.
Aqui é um vetor de 5 posições, vou tirar isso aqui. Então, isso aqui é minha variável vetor. Aqui é minha variável matriz. Tá? Então, aqui eu tenho o vetor, aqui eu tenho a minha matriz. Aqui a gente também tem os índices, né? Isso a gente já viu, tudo isso aqui a gente já viu, de vetor, né? E aí, para colocar valor aqui nessa posição, eu jogo o índice aqui, cadê? O índice aqui, e vario o índice num comando de repetição. Por que eu só tenho uma variável de controle aqui do índice? Porque eu só tenho uma dimensão, no caso do vetor. Como no caso da matriz a gente tem duas dimensões, e aí eu vou diminuir o tamanho da matriz aqui um pouco, senão vai ficar muito grande para a gente ler. Eu vou botar uma matriz 3, botar a matriz 4 por 3, com 12 elementos. Até botar um pouquinho menor. Vou botar a matriz com 3, com 6 elementos. Tá? Depois a gente aumenta isso aqui. Tá com 6 elementos. Então, o nosso exemplo aqui, ele vai ficar, não desse jeito, mas ele vai ficar uma matriz, falei quantas linhas que eu botei? 3 linhas, 2 colunas. Ele vai ficar uma matriz assim, ó, uma matrizinha pequenininha, só para a gente visualizar como exemplo. Só isso. Então, a gente tem uma matriz de 6 elementos, com 3 linhas e 2 colunas. Então, se eu quero escrever aqui, ó, essa aqui é linha 0, coluna 0. Essa aqui é linha 0, coluna 1. Já escrevi em todas as colunas da primeira linha. Vou passar para a linha 2. Essa aqui é a linha 1, coluna 0. Essa aqui é a linha 1, coluna 1. Já escrevi todo mundo aqui, todos os valores da minha segunda linha, que é a linha de índice 1. Vou passar para a terceira linha, que é a linha de índice 2. E novamente, eu reinicio aqui, ó, coluna 0, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1. Tá? Então aqui no meu for, é assim que eu tenho que pensar. Tá? É assim que eu tenho que pensar. Eu vou deixar esse for lá de cima, mas aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, int, eu vou chamar de lim. 0, lim menor do que 3, porque a gente colocou 3 linhas, lim mais. Tá? Gosto de colocar entre chaves. E aqui eu vou variar for int coluna, eu vou chamar de col 0, col menor que 2, col mais. E agora sim, scanf, do jeito que a gente já sabe, ó, %d, que é um inteiro, né? E comercial, que eu tenho que ler naquele endereço, da matriz de índice linha por índice col de coluna. Tá? O que vai acontecer aqui na prática? Ó, lim 0. Então, quando o lim for 0, ó, lim, primeiro lim recebe 0. Certo? Lim é menor do que 3, então ele entra aqui, ó. Primeira interação dele. O col vai estar 0. Porque ele começou com 0 aqui, ó. Col é menor que 2, então ele vai fazer a leitura. Então ele vai fazer a leitura em qual posição? Na posição lim, que é 0, na posição col, que é 0. Aí ele volta para quem? Ele tem que finalizar o for interno. Então ele volta e incrementa o col. Então col passa para 1. Col é menor que 2. Beleza.
E aí ele faz leitura da matriz na linha 0, coluna 1. Então, a primeira vez, ele leu aqui, ó, sei lá, deu 6. Na segunda, ele leu 8. Tá? Quando eu der um Enter aqui, ele vai incrementar o call. Então, incrementou o call vai para 2. Certo? Eu estou aqui dentro. Call vai para 2. Aí ele testa. 2 é menor do que 2? Não. 2 é igual a 2. Então, essa condição aqui é falsa. Então, ele termina o for. Terminar o for significa voltar para o outro for. Então, ele inicializou a variável lim com 0, testou e executou o corpo do for de fora. Executou tudo. O que ele faz agora quando ele volta para esse for? Incrementa o lim. Então, lim mais, lim é 0, lim passa para 1. 1 é menor do que 3? É. Então, ele vai executar o corpo do for. O corpo do for é um outro for. Esse for faz o quê? Int call recebe 0. Então, ele pega o valor de call, recebe 0. Call é menor do que 2? É. Então, ele vai fazer a leitura. Matriz, índice lim, que é 1, índice call, que é 0. Lim 1. Lim 1, call 0, está aqui, ó. E, sei lá, ele leu 13. Número qualquer. Leu 13. Tá? Leu o call, ele volta para aqui, incrementa o call. Então, call para 1. Call é menor do que 2? É. Call é menor do que 2. Então, ele continua no corpo desse for mais interno. Ele vai fazer a nova leitura aqui. Só em qual posição? Lim 1, call 1. Então, lim 1, call 1 é aqui. Ele vai lá e colocou 9. Deu Enter. Quando ele dá Enter, ele faz o seguinte, ele volta aqui e incrementa o call. Então, call passa para 2. E vai lá e testa, para ver se ele continua no laço for. Call é menor do que 2? Não. Call é igual a 2. Então, isso aqui é falso. Então, ele termina esse laço interno e volta para o laço mais externo. Quando ele volta para o laço externo, a primeira coisa que ele sempre faz quando ele volta aqui para o laço externo é fazer um incremento da variável, ou decremento, no caso aqui é incremento. Então, lim é 1, lim é mais, lim vai para 2. E aí ele fez o incremento, ele testa a condição para ver se ele continua nessa iteração do laço, desse for mais externo. Lim é menor do que 3? Sim. Então, ele volta novamente para o corpo desse for mais externo, que é um for interno. Aí, a primeira coisa que ele faz é a inicialização da variável. Então, call recebe 0. Faz o teste aqui. Call é menor do que 2? Menor do que 2. Então, ele vai ler na posição lim 2, call 0. Posição lim 2, call 0. É aqui. Aí ele vai lá e coloca 11. Dá Enter. Quando ele dá Enter, ele sai daqui. Quando ele volta para a linha do for, a primeira coisa que sempre acontece no for é o incremento da variável de controle. É 0, passa para 1. A segunda coisa que ele faz quando volta, sempre é o teste aqui, ó. Call é menor do que 2? Sim. Então, ele permanece executando o corpo desse for mais interno. Então, ele vai fazer a leitura da matriz na linha 2, coluna 1, perdão. Linha 2, coluna 1. Então, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1. É essa célula de memória aqui. E aí, lá, ele vai e coloca o 7. Dá Enter. Deu Enter. Ele volta para cá. A primeira coisa que ele faz é incrementar esse sujeito. Então, ele vai para 2 e testa. 2 é menor do que 2? Não. 2 é igual a 2.
Então ele não continua executando o corpo desse for mais interno. E aí ele sai desse for, não tem mais nada para executar, ele volta para o for. Quando ele volta para cá, a primeira coisa que ele faz é um incremento. Lin recebe Lin mais 1. Então, Lin recebe 3. 3 é menor do que 3? Não. 3 é igual a 3. Então, se 1 é menor, isso aqui é falso. Então, ele sai desse laço aqui mais externo e ele carregou a nossa matriz. Tá? Então, dessa forma que é carregada a nossa matriz. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, vamos fazer uma simulação aqui, mas usando o printf, de tudo que a gente falou. Opa! De tudo que a gente falou aqui. Ó, só que aqui eu vou botar um printf. Opa! Tá maiúsculo. Printf. Eu vou botar assim, ó. Linha %d coluna, botar lin, né? Melhor, né? Já estamos usando a variável lin. Lin é igual a %d. Vírgula. Col igual a %d. Tá? E vou colocar aqui vou fazer até melhor, cara. Matriz. Vai ficar mais claro ainda. Se não ficar, a gente faz de outro jeito. Matriz. É só uma questão de apresentação, tá? Tá? Beleza. Tá? Vírgula. Deixa eu colocar um /n aqui, para ele não ficar tudo na mesma linha, senão a gente não enxerga nada. Acho que não precisa, não. Não precisa, porque quando eu aperto o Enter, ele já dá o /n. Tá? Então, %d, eu só preciso colocar os valores de quem? I e J. Perdão? Mania de botar lin e J. Lin e col. Tá? Então, lin vem para cá, é o primeiro valor, e col vem para cá, que é o segundo valor. Show? E aí vamos executar o nosso programa. Deixa eu tirar isso aqui agora, porque a gente não quer trabalhar com o vetor. Diminuir um pouco a linha. Diminuir aqui. Depois a gente mostra os valores do jeito que a gente está colocando aqui. Tá? Mas vamos lá devagar. Então, ó, primeiro valor. Matriz, ó, 0, 0. 0, 0, nós lemos o valor 6. Então, 6. O próximo valor que eu vou ler vai ser o 0, 1. Quer ver? Ó, 6. 0, 1. 0, 1. Ele leu 6. Então, o segundo leu 8. Então, já li, desculpa, já li duas vezes a linha para essa coluna e para essa coluna. Agora, eu vou vir para cá, vou incrementar a linha, já li duas vezes isso aqui, vou incrementar a linha, testo e volto para cá. Quando eu incremento a linha está 0, ela passa para 1. Só que eu inicializo novamente a coluna em 0. Então é o que vai acontecer, ele vai pegar linha 1, coluna 0. Ó, linha 1, coluna 0 vai ser o próximo. Ó, linha 1, coluna 0. Tá? Voltei de novo para esse for. Então, linha 1, coluna 0, eu digitei o 13. Dei Enter. Eu estou no for interno. Então, coluna 0, coluna recebe coluna mais. Então, coluna vem para 1. 1 é menor do que 2, ele vem para cá. Então, linha 1, coluna 1 agora. Linha 1, coluna 1. Então, linha 1, coluna 1, nós colocamos o 9.
Então, aí, quando eu der um Enter, ele vem para cá, que é a primeira coisa que ele faz, sempre, quando ele volta para o teste aqui, ele incrementa. Então, o call estava 1, call mais vai para 2, 2 não é menor do que 2, ele sai para cá e incrementa o lean. O lean é 1, passa para 2. 2 é menor do que 3? É. Então, ele vai voltar para cá. Então, ele vai ler, a próxima leitura aqui vai ser na linha 2, coluna 0, porque ele reinicializa aqui a coluna sempre com 0. Então, coluna 2, perdão, linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 0, nós colocamos o 11. Então, o 11. Quando eu teclar o Enter, ele vem para cá e incrementa o for, o call. Então, call é 0, call vai passar para 1. 1 é menor que 2? Sim, 1 é menor que 2. Então, ele vai ler agora na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1, nós colocamos aqui nesse exemplo, eu vou repetir lá, o valor 7. Então, quando eu der um Enter aqui, ó, linha 2, coluna 1, apertei o 7. Quando eu apertar o Enter, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o call. O call está 1. Ele incrementa o call fica 2. 2 é menor do que 2? Não. Então, ele terminou esse laço interno. Ele vai para o teste do laço externo aqui. Antes do teste, ele incrementa o lean. Linha 2, lean passa para 3. 3 é menor do que 3? Não. Então, ele sai do laço e finaliza, porque ele não tem mais nada para fazer aqui. Ó. Poderia ter botado um printf aqui, mas ele acabou. Opa. Vou botar para o lado de cá. Mas ele acabou o programa. Tá? Então, dessa forma, a gente fica alimentando a nossa tabela. E se eu quisesse mostrar os valores que a gente acabou de digitar? Posso mostrar os valores que a gente acabou de digitar. De que forma? Um for que eu vou continuar chamando de lean 0, lean menor do que 3, lean mais, eu gosto de colocar, não precisaria, porque só tem um comando, mas eu sempre coloco, int call recebe 0, vírgula, call menor que 2, call mais, novamente, beleza. Aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui, claro, né? Não vou dar de graça, assim, uma lógica só de escrever um atrás do outro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou escrever as duas colunas, depois que eu escrever as duas colunas, eu pulo uma linha. Só vou mostrar aqui primeiro, escrevendo tudo de uma vez. Então, vou colocar os mesmos valores lá. 6 e 8. Então, 6, 8. Eu acho que foi 13, 7. 13, 9 e 11. Agora eu vou botar 9. Beleza. Ele escreveu tudo junto. O que eu vou fazer? Eu vou botar assim, ó. Primeira linha, aí abre um espaço. Segunda linha, abre um espaço. Terceira linha, abre um espaço. Vou fazer isso aqui. Aqui não vai precisar. Aqui, vamos botar um espacinho. Quando eu sair daqui, ó, eu vou botar um printf barra n. Olha que vai ficar legal. Ó. Então, 6, 8, 13, 9, 11 e 7. Podia colocar qualquer valor. Vou mostrar do jeito que está aqui. Ó. De novo, só para dar um espaço aqui. 6 e 8, 13, 9, 11 e 7. Não sei procurar. Tá? Então aqui ficou, ó, primeiro valor, linha 0, coluna 0.
Linha 1. Só faltou mostrar o valor, né? Esqueci de mostrar o valor. Deixa eu colocar mais uma. Deixa eu colocar mais uma variável aqui. Só faltou fazer o valor aqui. Percent D. E aqui eu vou colocar a matriz que eu estou lendo. Matriz lin call. Então, percent tal. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu queria que ficasse numa linha só. Aí. Então aqui eu coloco a posição. Né? Não preciso nem colocar isso aqui, boto a posição. E deixa eu tirar aqui, ó. Não precisa colocar isso não. Eu vou colocar a posição. Posição e o valor dela. Então, novamente, 6, 8, 13, 9, 11 e 7. Então tá lá. Posição 0, linha 0, coluna 0, 6. Linha 0, coluna 1, o 8. Linha 1, coluna 0, o 13. Linha 1, coluna 1, o 9. Linha 2, coluna 0, o 11. Linha 2, coluna 1, o 7. Foi exatamente o que a gente fez de leitura aqui. Certo? Pessoal, até aí, tá dando para enxergar a matriz? Tá tudo certinho? Deixa eu abrir um pouquinho aqui a fala. Como é que tá aí? Entenderam matriz até aqui? Como é Pra que eu mim tá tranquilo. manipulo? Como é que eu faço a leitura? Como é que eu escrevo aqui, ó, os valores? Não preciso colocar desse jeito, né? Eu botei aqui para fazer um índice, uma indexação aqui só. Podia ter posto até com matriz mesmo. Não estava aqui em cima, só para mostrar mesmo. Certo? Tá? Então vamos prosseguir. Então isso que ele faz aqui, ó. Lê a matriz na posição IJ, só que ele não botou linha e coluna, botou IJ. Eu prefiro usar assim, pelo menos no início, eu uso IJ. Professor, o áudio do senhor acho que tá funcionando no microfone. Professor, o microfone do senhor não tá funcionando.
Professor, vê se o senhor consegue sair e voltar, que às vezes pode ser um bug mesmo. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente, não. O pior é que você já saiu e voltou e continua a mesma coisa, né? Sim, sim. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Ele não tá, porque olha como ele tá mexendo tá como se É. estivesse lendo. E É, agora? ferrou. Agora é ruim. Ferrou, não tem o que fazer, mano. Porque, tipo assim, ele não tá vendo o chat, a gente comentou no chat, ele não tá escutando a gente. Foda o chat aí, alguém spama o chat. Levanta a mão, levanta a mão. Vamos levantar a mão, geral, levanta a mão aí. Vai spamando, vai spamando. Uma hora ele vai ver. Aí se ele não vê que a gente tá levantando a mão, aí não tem o que fazer. Porque as únicas formas que a gente tem pra avisar ele é levantando a mão no chat de voz e no chat por mensagem. Né, ele não tá ouvindo. Não tá ouvindo. Você não tá ouvindo nosso microfone, não tá ouvindo Eu acho a que ele mão tá também. sem som nenhum. Tá sem Ele tá som, sem não. som. Pode ser, pode ser. Ele nunca abre o chat, agora que é ruim. Só quando ele parar pra perguntar se alguém entendeu. Que é depois que grande ele fala F. muito. Bora ver aqui o podcast visual. Se ele tivesse pelo menos um grupo no WhatsApp, dava até pra tentar spamar lá, mas não tem nem como. É, pois é. Pô, agora que eu tô percebendo, meu grande amigo Gabriel não tá aqui na sala. Que isso, né? Lá vem ele. Aí depois o professor muta e Isso. pergunta: alguém tá entendendo? Aí todo mundo, sim, professor. O pior que é verdade. Parte São Fidélis, ô Rodolfo. Eu não, tá doido? Moro longe. É nada. Eu fico imaginando se o professor tá ouvindo a gente falando. Ia ser massa. Mas aí se ele estivesse escutando, eu acho que ele tentaria ver isso, entendeu? Dá um berro aí. Ele não ia deixar a gente falando assim sozinho, não. É, pelo menos tem gravação depois da aula. E a gravação deve estar Então, pegando só no tem microfone. um porém, se a gravação sair a voz da gente. O ruim é a gravação sair É. sem áudio também. Também tem esse ponto. Imagina se a gravação não sai com o áudio do professor. Aí Não, a mas gente se não vai sair a entender. gravação da gente falando, é aqueles cortes da internet. Você já viu os cortes que tem no YouTube lá de aulas EAD gravados? As gafas? Dê a cara do Rodolfo fazer isso. Eu não, tá doido? Mas é, a gravação dele pega o que a gente fala também. Vocês cuidaram aí que vocês falam aí. Cuidado, hein? Vai direto pra P3, hein, Ouviu, criança? Cacalo? A gente tá falando nada demais. P3 tá aí, cara. Cara, tá falando muita merda aí, ó. Falando o quê, rapaz? Falando a realidade da realidade. Nem é realidade, é realidade. Rapaz, eu tô com pena dele, cara, porque ele tá fazendo um trabalho do caramba lá e daqui a pouco ele vai perguntar, gente, entendeu? A gente vai falar, É, tá professor, explicando tava sem tudo. áudio, professor. Aí ele vai ter que fazer tudo de novo, explicar tudo de novo.
Mas o negócio é que quando a gente coloca a mãozinha, pega uma notificação, entendeu? Aí se a gente sair e eu acho que se ele não tá percebendo nem com a mãozinha, se a gente sair, que ele não vai nem perceber também. Ele vai achar que todo mundo largou a aula dele como se fosse uma parada assim, do nada, tá ligado? Eu acho. Mas eu acho que não tá gravando nem a nossa voz. Se vocês verem ali do lado do Wi-Fi dele, o negocinho de som do computador tá mutado, né? Eu acho por isso que não tá escutando a gente. Deve ter dado É, algum erro no drive, alguma coisa assim. pode ser. Por isso que ele não tá escutando, entendeu? Então nem adianta a gente fazer nada aqui. Só se aparecer alguma coisa visual. Mas acho no deve estar desativado a notificação do Meet dele. É, pode ser. Todo mundo deixa a mãozinha levantada ali pra ele. É, pode ser, né? O problema é que essa aula quase não vai servir de muita coisa, né, mano? Tadinho. Né, cara? Por que isso aconteceu? Vocês viram ele clicando no alguma coisa? Eu não vi não, mano. Eu não vi não. Eu tava até comentando com o pessoal e tudo, que eu tô preocupado em relação à matéria dele, porque ele só deu um exercício até agora. Será que ele não vai dar prova, não vai dar trabalho, não? Ah, não, acho que ele não vai fazer nada disso, não. A não ser, acho que no máximo outro exercício, sabe? Vamos ver, vamos ver. É porque aparentemente ele parece ser o tipo de professor que gosta mais de dar muita matéria e explicar bastante para o pessoal entender. Na minha opinião, é até melhor do que fazer uma lista de 20 atividades, mas tipo, a matéria dele nem era sobre programação em si, sim estrutura de dados. Ele dá mais programação do que estrutura de dados. Entendi, entendi. Na teoria, a gente não está perdendo muita coisa da aula, porque ele está explicando da programação, como que usa em si, mas não o que a proposta da matéria dele dá, exatamente. Eu tô dando uma estudada por fora também. Eu fico no YouTube lá e coloco sobre matriz, eu vejo lá no YouTube, vejo também sobre um monte de coisa em relação a isso, sabe? Aí eu tô aprendendo um pouco mais também. Olha o tempo que ele já está perdendo. Ele explicou o bagulho todo lá, do exemplo aí, agora está explicando como é que o programa está funcionando e ninguém está ouvindo. É verdade.
Eu tava pensando uma parada aqui. Imagina se ele tá falando de lá e a gente não tá escutando daqui e vice-versa. Mas eu acho que não é possível, não. Ele não, a gente tá conseguindo escutar ele não tá conseguindo escutar a gente, porque o notebook dele tá mutado. Aparentemente é um notebook. Acho até engraçado que ele até agora não perguntou se alguém tá entendendo. Sim, é que tipo, ele é muito difícil abrir o chat. Ele é muito difícil abrir o chat. Até ele ver isso, a aula já acabou, já deu 9 horas já. O problema é se na gravação não sair o áudio dele também explicando. Aí que ele perdeu a aula mesmo. Aí a gente vai ter que estudar no YouTube mesmo, mano, ver por fora. Entendeu? Porque é o jeito. É porque, tipo, no OBS, se o driver tiver dado algum problema, o microfone, alguma coisa assim, o OBS continua gravando, porque é independente do áudio do Windows, sabe? Mas se tiver dado problema no microfone em si, daí dá ruim mesmo. Tem que fazer. Eu só acho que isso é um grande F. É arriscado a gente sair da aula e ele nem entender nada. Né? Ele ficar sozinho. Não, foi isso que eu falei, mano. Até o Sami deu essa ideia e tudo, porém eu fico preocupado. Vai que ele acha que a gente simplesmente cagou pra ele, entendeu? Esse é o problema. Então, um negócio que até pra aceitar eu acho que é automático. Porque eu saí da aula e entrei e entrou direto. Sim, sim, é automático. É automático, ele não precisa aceitar, não. Eu vou entrar em outra conta, vou pedir permissão para entrar na sala, ver se aparece alguma coisa para ele. Tenta ver aí, tenta ver aí. Cara, velho, isso é loucura, velho. Como que ele não tá vendo, mano? Não apareceu nada para ele, não. Cara, mas ele não percebeu que não tem nada estranho, velho. Meu Deus. Que nas aulas ninguém fala nada também. Pra ele tá normal. E é visível que ele tá sem áudio, porque essa mãozinha, quando a gente aperta, tem uma notificação, entendeu? Tem um sinalzinho, tem um som também, além da notificação. E ele simplesmente, pô, a gente ficou apertando sem parar, velho, e ele nem se tocou, tadinho. Ele tá sem áudio mesmo, não tem o que fazer. Meu Deus, que situação, hein? Meu. Complicado, cara. Tenta começar a apresentar pra ver se ele vai olhar. Eu acho que também não. Só que tem um porém, se a gente começar a apresentar, a apresentação dele sai. Talvez ele olhe.
isso? Cara, Será que ele percebeu agora? Não muda nada pra ele. cara, impossível não ter percebido, Não cara. muda nada pra ele. Caraca, velho. Que loucura, mano. Camille. Chegar lá na casa dele e tacar uns fogos. Caraca, mano, que doideira. Isso nunca aconteceu comigo, mano. Nunca aconteceu. É a primeira vez, velho. Depois de 3 anos no IF, em aulas presenciais, em uma aula EAD, isso vem acontecer comigo. Rapaz, eu de fico com Gabriel, pena do cadê Gabriel professor, hoje? mano. Fico com pena do professor, tadinho. Gabriel, Porque meu não tá brother. sendo, Fala assim, não, Gabriel não tá defende sendo qualidade. nenhuma aula. Gabriel tá falando mal de você agorinha mesmo aqui. Tava nada, pô. Gabriel é meu brother. Seu brode aí é Luiz aí, ó. Isso, ele já tá explicando outro tópico já. Ah, meu E eu não Deus. entendendo nada. Eles têm. Sem áudio não tem como entender, mano. É impossível. Que parada, hein, Rodolfo, que você botou, hein? O que que eu fiz? Vou te responder Cadê agora. Olha, olha lá. artificial? Ah, tá, Cadê essa lembrei. que tá hackeando ele? Pode sair, vai lá. A aula ela era pra ser até 8 horas também. Sim, sim, ele sempre passa um pouquinho não, ele passa um poucão do horário. Ele vai até umas 9h15, 9h20. A aula é de 7h15 até 8. É 45 minutos só. Fica só com ele que acontece essas coisas, né? Não acontece com nenhum Rapaz, eu professor. tava pensando nisso agora, mano. Só É com só com ele. ele, tadinho. Ele também é novo, né? Eu não sei se no outro IF ele dava presencial, ele tá acostumando agora com. Eu não sei, né? Mas eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que todos os IFs pararam. Eu acho que ele só é novo em dar aula para essa matéria em si. Aparentemente, porque ele veio substituir o outro professor, né? Pode ser. E aqui, deixa eu falar com vocês, mano. Vocês trancaram o curso e estão voltando agora? Ou vocês já tiveram aula dessa matéria antes? Eu tranquei ano passado, voltei com vocês esse semestre. Ah, tá. Porque eu não sei, né, como que era o Munir, se o Munir era bom professor. Não, ninguém teve aula com o professor Munir, não. Com essa matéria, não. Porque antes de substituir para o professor Munir, era a professora Ana Mara. Eu tive aula com a professora Ana Mara, ela era boa até. Era boa, né? Era boa. É que nem o professor de eletrônica. No semestre passado, ele dava aula melhor. Ele dava as aulas no quadro e tudo, explicava direitinho. Hoje em dia parece que nem gosta mais da aula. É, rapaz, foi isso que eu tava pensando, entendeu? A aula dele. Rapaz, o negócio é aparecer isso depois no áudio gravado, mano. Mas isso aí não é. Eu acho que não tem problema, não. Eu não consigo entender muito bem a forma como ele Caio. explica, não. De eletrônica. Só tem uma coisa a dizer. Que volte presencial, que até eu tô Droga. ficando doido já, velho.
Eu acho que o professor de eletrônica é que vai presencial, por isso que ele tá assim também. Você vê na aula passada, ele disse que perdeu a aula porque esqueceu o alarme, velho. Rapaz, eu acho que ele repostou a aula, mano. Tipo, ele botou um link lá no. Não sei se vocês viram no e-mail. Repostou assim, que eu tô falando dessa aula que ele perdeu, ele gravou em casa e já colocou. Ou ele pegou uma aula gravada que já tinha dado pra uma outra turma e repassou pra gente. Porque ele botou alguma coisa lá no e-mail. Mas eu acho que ele quer muito voltar ao presencial. Ele vive falando de voltar ao presencial, o que, que ele vai fazer quando voltar ao presencial, por aí vai. É. Quem tá também querendo muito é Eduardo, cara. Eduardo tá querendo também. Mas faz sentido, pelo menos as matérias deles faz muito sentido voltar ao presencial, porque É exatamente. Eletrônica e manutenção, o certo seria presencial, né? não tem sentido EAD dessas matérias, sabe? Programação até vai por EAD e tudo. Mas agora essas matérias tem que fazer mesmo presencial. Tem que fazer na prática, tipo, isso não me afeta tanto porque eu já trabalho na área, já tenho bastante noção de manutenção e etc. Mas para quem nunca pegou, sabe, tá fazendo curso para aprender mesmo. Isso é muito ruim, cara, muito ruim. Isso é, pô. Rapaz, a gente tá aqui mais de praxe mesmo pra não deixar o professor sozinho, mas acaba que a gente tá aqui por enfeite mesmo. Porque não vai dar pra aprender nada e também a gente tá trocando ideia. Não dá nem pra prestar atenção na aula direito, porque você não consegue escutar o que o professor tá falando. Né? Até ele ver vai demorar, cara. Acho que só quando terminar a aula mesmo que ele for se despedir. O problema é ele se despedir achando que tá falando com a gente e, e a gente ficar na aula e ele sair. Pra mim parou de compartilhar, mas tá embaixo aqui. Tá embaixo aqui, dá pra ver um pouco. Mas não dá pra ver tudo, não. O que parou de compartilhar? O professor, ele tá embaixo, entendeu? Não, é porque tem que fixar a tela de Você tem novo. que fixar. Quando o Nathan tentou expandir a tela dele, aí a dele minimiza. Coloca Eles pra têm que fixar na fixar. dele de novo. Entendi, eu fazia isso aqui. Pelo visto, isso não adianta, Semi. Não muda nada lá no navegador dele. Exatamente, não adianta. Pra ele, tipo, senão ele teria percebido o que o Nathan fez. Ô, Camille, tu pode sair qualquer coisa e a gente avisa lá se ele voltar, for falar alguma coisa, sei lá. É, porque gastar 4G pra essa aula não tem. É loucura. O melhor é que ele viu a resposta de Camille. Ele não tá percebendo, pô. Ó, ele tá executando e não tá percebendo. Chovendo pra caramba aqui, tá chovendo aí não? Onde vocês moram aí? Você mora em Campos, cara? Eu moro, pô. Eu moro no centro, pô. Mentira. Porque tá chovendo não. Quem dera. Mas em breve vai começar. Ah, Rodolfo, tu mora em Guaxindiba, pô. Copacabana Palace. Olha. É sim, e é como Tivete. Mas é as Aí coisas vai ver, o que, cara mora no que sovaco da cobra. tá doido. Tá doido. A Camila, ele é minha vizinha, pô. Vizinha de comunidade, né? Olha aí, Camila, falou que nós moramos na favela. Vai ver o Papo, Camille, vai. cara. Papo Vocês dos não, caras, Camila. vocês não moram no Sapo, não? Você tá maluco, rapaz? A ideia desse cara. Rapaz, você ter noção, a única vez que eu atravessei a ponte de Rosinho foi pra HGG, olha lá.
muita coisa ainda, muitas histórias. Tô falando, é muito patrão. É, sim. Caraca, velho, o professor tá em alfa, velho. Não tem como isso não, mano. É impossível. Cara, eu acho que ele só vai dar pra perceber na hora que a gente vai sair da sala, mano. E vai ser triste pra ele. Mas aí que tá, sabe o que eu tô achando, cara? Que se a gente tá fazendo isso tudo e ele não tá percebendo, a gente vai sair da aula e ele vai ficar até 10 horas da noite. Tô dando só uma suposição, obviamente, né? Um exemplo. E ele só vai perceber que a gente saiu da sala quando tiver terminado a aula. Que doideira, cara. E a gente já testou sair, já tentou apresentar. Quando apresentou, Exatamente. já fez de tudo. Aí eu vou ficar com pena dele, porque ele não vai entender nada. Aí quando ele vê, um abraço, gente, boa aula. E tô sozinho na aula. Tipo, eu vou ficar com pena dele, entendeu? Aí é complicado, porque ele não vai entender nada. É só deixar uma mensagem no chat ali. O motivo que todo mundo debandou. Sami falou que tentou apresentar com a voz e tudo, só que, tipo, não tá escutando a gente. Então talvez seja um bug do próprio Google Meet, né? Que quem tá apresentando não tá conseguindo escutar as outras pessoas.
Não, o que é mais E interessante. geralmente quando compartilha a tela assim, não dá pra sair som. O mais interessante é que ele tá, sei lá, 15, quase 20 minutos sem olhar na transmissão, cara. Sim, é muito tempo. É, Tá desde 18h10 aí. é confiar mesmo, hein? Turma exemplar, não tem dúvida, não tem nada. O nome disso na minha época era direto pra P3. E se chorar, repete o módulo de novo. Parar. Som. Oi, vocês estão me ouvindo? Alô, professor, agora Deu sim. erro aqui. Eu só vou Agora começar aqui de Agora novo. sim. Só um minutinho. Já estou voltando. Agora que a aula tá acabando, destaco. Deu erro aqui. Vocês estão me ouvindo? sim, professor. Agora sim. Ixi. Mais ou menos a gente parou de escutar o senhor por volta de 8h10, Não estou professor. ouvindo ninguém. Ouvindo? Você tá mutado, Carlos. Não escuto ninguém. Eu tô colocando no chat, porque já que ele não escuta, né? Pelo menos no chat ele vai ver.
Oi? Vocês Alô, estão- tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Eu Ah, devo. entendi. Diga, teve um monte de gente aí que levantou a mão, mas eu não consegui. Eu acho que o Caio, Rodolfo, Caio primeiro, né? Não, Falei. a gente estava tentando chamar a atenção do senhor. O senhor tá uns 30, 40 minutos mutado, assim. Parou por volta de 8h10, professor, o áudio do senhor mais ou menos. Jura? Meu Deus do Juro, céu. juro. Sim. A gente estava tentando de tudo aqui chamar a atenção do senhor, mas não deu certo. Eu não escuto, eu não vejo, ó. Meu Deus, eu devo ter esbarrado aqui no mutado aqui, ou foi no. Pô, brincadeira. O senhor não estava mutado, não, mas deu para perceber pela live, né, que o som do Windows estava ali com aquele X de mutado. Mas não estava saindo som nenhum. A gente tentou de tudo, professor. Chegou até a compartilhar a tela para ver se o senhor conseguia perceber, mas não adiantou. Não, porque eu não vejo a tela. Eu fico fora da tela. Do Meet, eu fico fora. Pô, brincadeira, hein? Tentar ativar a notificação do Meet pro chat, alguma coisa assim. É, eu vou tentar fazer isso, porque eu não vejo vocês. Eu devo ter esbarrado aqui no botão e não percebi. Pô, é uma pena. Qualquer coisa, professor, o senhor tenta depois mandar um link para a gente de uma aula maneira que fala sobre isso e a gente tenta estudar por fora também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escutar essa aula e vou ver até onde que tem som e aonde que parou. Aí da onde que parou para frente, eu vou fazer um vídeo separado. Porque Tá fechado. Foi muito tempo para ficar sem um vídeo, Certo. entendeu? Foi bastante tempo mesmo. O senhor Não. deu para ver que o senhor falou de um bocado de coisa, mudou slide, Não, eu desocutou falei o programa. muito. Falei muito. Eu vou ver até onde ficou o som. Fica tranquilo aí vocês. Eu vou ver até onde ficou o som e aí vou ver até qual slide que eu fui. Dali para frente, eu vou conversando via um vídeo. Então, essa aula vamos ficar em 2 vídeos. O vídeo que foi até onde foi e o segundo vídeo é até onde que não foi. Tá? Que aí eu vejo o que dá para fazer. Tá bom? Não se preocupe Tranquilo, não. professor. Tranquilaço. Tudo bem então, professor. Valeu, desculpa aí. Eu devo ter Tranquilo. esbarrado Professor, aqui. Sem problemas. A aula da semana passada eu acho que o senhor não postou também. Chegou a postar? Que eu procurei para assistir e não vi. Eu vou ver lá. Talvez eu não tenha postado. Eu já até subi essa aula pro YouTube, mas talvez eu não tenha colocado lá. Tá bom, eu posto lá também. Fica tranquilo. Tá show, professor. Tá joia, Boa meu noite. povo? Boa noite, um abraço aí. Boa noite, tchau. fica com Deus, Boa professor. noite, professor.